Voltei e hoje eu vim falar sobre TDAH. Bom, porque eu achei o tema interessante. É um assunto que as pessoas, infelizmente, não têm muita leitura, né, muita informação a respeito. E eu vim compartilhar com vocês o que é o TDAH, porque eu tinha TDAH. Então, eu vim compartilhar com vocês o que seria isso. Bom, TDAH, na verdade, nada mais é do que o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. No meu caso é só TDA, não tenho hiperatividade. E como se manifesta? Eu vou ler aqui para vocês terem uma base, né, de uma pessoa que entende, no caso aqui uma terapeuta. E é só, o que é TDAH? É um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. É um transtorno neurobiológico de causa genética que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. E é chamado às vezes de DDA, que é o distúrbio de déficit de atenção. Bom, o que seria o TDAH? Sabe aquela criança que é muito energética e não para quieta? Aquela criança, sabe, que não consegue ficar na cadeira por muito tempo. Aquela criança hiperativa que, sabe, parece um liquidificador ambulante ligado a 220. Bom, essa é uma criança que provavelmente, muito provavelmente, possa ter TDAH. Sabe aquela criança que não consegue manter, sabe, aquela atenção contínua na aula, não consegue, sabe, acompanhar o professor durante a aula. E aquela criança que não para de falar sem parar, pode ter TDAH. Então é bom você, se você reconhece que o seu filho, o seu sobrinho, um parente ou alguém pode ter essas características desde criancinha, você já sabe, é bom levar num psicólogo. E no meu caso, é só TDA. Por quê? Quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade de aprender, muita mesmo. E a minha mãe conta, né, que quando eu tinha uns 7, 8 anos, uma professora disse que pra ela, chamou ela, né, e falou assim, senhora, a sua filha tem muita dificuldade de aprender. Vou ser bem séria com a senhora, sua filha é muito burra. Ela não consegue aprender e as outras crianças já estão tudo avançadas, já sabem o alfabeto, já estão lendo, já estão escrevendo e ela não consegue, ela é muito burra. E falou isso pra minha mãe, nossa, deixou a minha mãe num estado assim, sabe, de choque. Porque imagina, né? E eu escutei aquilo. E eu fiquei muito mal escutando aquilo, né? Sendo apenas uma criancinha de 7 8 anos. E ela disse pra minha mãe, sua filha não chegar a lugar nenhum. Eu acho muito difícil ela conseguir ir pra uma faculdade um dia, porque infelizmente ela é muito burra. E eu fiquei, sabe, com aquelas palavras na minha cabeça, da minha professora, e aquilo me deixou triste, né, quando eu era criança. Mas eu pensei, eu não vou ser assim. Eu não aceito sobre mim. E a minha mãe era cristã, né? Começava a orar sobre mim, sobre essa situação, e orava em mim, né? Pra Deus me dar sabedoria e né, inteligência. E quando eu cresci, né? E incrivelmente, foi passando, acho que lá por uns 10 anos, nossa, eu era a melhor da turma. E eu sempre era a que tirava 10 em todas as matérias. Eu era a que os professores gostavam, eu era a que acompanhava as aulas. Eu era a aluna que todo mundo queria fazer dupla, todo mundo queria fazer trabalho em grupo, porque era a melhor da turma, a melhor aluna. E Deus foi mudando a minha história e eu não aceitei aquele diagnóstico, né, que a professora me deu, da forma como ela falou de mim, e simplesmente eu falei, não vou ser assim. E fiz faculdade, né, primeiro pela UFAM, não gostei, não me adaptei. Depois fui fazer faculdade pelo Enem, pela uma particular. Hoje eu estou na minha segunda faculdade, fiz pós-graduação. E então eu vejo que aquelas palavras que a minha professora me deu não pesaram sobre mim, porque eu não aceitei aquilo. Desde criancinha eu não aceitei. E o que eu tinha? Eu tinha já desde criança TDAH. Porém, não tinha o H, que era da hiperatividade. Eu era muito quieta, quieta mesmo. Eu era aquela criança, sabe, assim, que extremamente calada, não falava com ninguém. E, sabe, todo tempo assim, muito isolada. Eu era essa criança. Ou seja, eu só tinha déficit de atenção, não tinha hiperatividade. Então, é uma coisa, assim, uma situação muito difícil para uma criança ouvir, né? E nunca jamais fale que alguém é preguiçoso, fale que ele é um procrastinador, julgue alguém, sabe? Porque aquelas palavras podem machucar, podem ferir. Algumas pessoas não vão aceitar esse diagnóstico como eu, vão seguir em frente, vão falar, não, não vou ser assim, eu não sou assim. Outras vão tomar pra si e vão ficar muito deprimidas, vão ficar muito mal. Então, cuidado com as palavras que você fala pra alguém, tá bom? Tenha muito cuidado. E como foi que eu descobri TDAH? É porque já vem esse histórico desde criança, né? De a professora me chamar de burra, que não chegava a lugar nenhum. Mas assim, como eu fui crescendo, e aí o que acontece?
sempre fui uma pessoa muito isolada, muito na minha. Eu só falo com quem fala comigo. Não tinha muitos amigos, nem no colégio, nem no ensino médio, nem na faculdade. Sempre fui muito reservada, introvertida. E eu tenho amigos que podem comprovar isso. Porém, depois de uns anos de muito calada, quando eu tenho amigos a qual eu confio, eu já viro muito falante. Tipo assim, ó. Tipo na câmera aqui, eu já falo demais. Por quê? Porque quando eu não conheço a pessoa, não sei quem ela é uma pessoa desconhecida e tudo mais, eu não tenho intimidade, eu me sinto assim, sabe, assim, um terreno desconhecido, então eu fico muito reservada. Mas quando eu já conheço demais, eu quero falar, porque do TDAH, né, do TDA. E aí eu acabo sendo muito falante por conta disso, e as pessoas até falam, nossa, Su, tu fala demais, mas só com pessoas que realmente, sabe, eu tenho intimidade. E realmente, eu falo demais. E por conta disso, numa situação que eu acabei, sabe, assim, eu desviava muito a minha atenção com uma pessoa e às vezes esquecia certas coisas, né, muito comumente esquecendo, e outras vezes eu acabava, sabe, assim, tipo, tendo um temperamento assim, tipo, se algo me frustrava, me irritava, eu ficava muito chateada, muito nervosa, e aí a pessoa me falou, Su, só que a pessoa não falou de forma assim, como eu tô falando aqui, né, foi até uma forma assim, um pouco agressiva. Você tinha chegado comigo e falado, Su, vamos, eu acho que você tem algum transtorno, porque você fala muito. Às vezes, quando você se ira, você se irrita muito mesmo. Nossa, você fica outra pessoa. E eu acho que você deve ter algum transtorno. Então é melhor você procurar um psicólogo, um psiquiatra. Mas não, a pessoa falou assim: nossa, você fala demais, você se irrita muito. E você às vezes não presta atenção em nada. E às vezes você fica, sabe, pensando assim, na morte da bezerra. E às vezes você acaba se irritando por coisas bestas e falou, né? Eu acho que você tem. Como foi a palavra mesmo? Eu acho que você tem borderline, transtorno borderline. Eu fiquei assim, sabe? Tipo, não tem borderline, porque eu sei o que é borderline, né? Que o borderline o que é? É quando a pessoa, na verdade, ela simplesmente tem as emoções muito afloradas, né? Tipo, por exemplo, assim, o psicopata, ele é zero emoção, 100% razão. O borderline, ele é zero razão, 100% emoção. É uma pessoa assim que, sabe, muito emotiva e qualquer coisinha surta, é uma panela de pressão ambulante, qualquer coisinha surta, qualquer coisinha e muda de humor muito rápido. E eu não sou assim. Eu, essa pessoa, tipo assim, se a pessoa me irrita, eu fico lá, tolerando, tolerando. Aí vai me irritando, eu vou tolerando, tolerando. Até que uma hora que, como qualquer outro ser humano, né, eu fico chateada. É normal, nós seres humanos ficamos assim. Se uma pessoa que não tem nenhum transtorno fica chateada, imagina uma pessoa que já tem TDAH. E foi assim, né, que a pessoa falou isso pra mim, que eu fui descobrir o que eu tinha. E eu descobri o que eu tinha. Eu descobri que eu tinha TDA. E vamos lá, quero dizer pra vocês agora quais são os sintomas mais comuns em adultos. De acordo com a doutora Ana Beatriz, ela é psiquiatra, ela diz aqui, os sintomas mais comuns em adultos são: primeiro, desvia facilmente a atenção. Eu desvio facilmente a atenção, até numa conversa. É desastrado, desorganizado, derruba objetos e esquece compromissos. Infelizmente. Apresenta brancos durante uma conversa. Até gravando, vocês veem que do nada aparece um branco aqui e eu. Interrompe a fala do outro. Eu tenho esse mal. E foi por conta disso também que a pessoa se irritou comigo, porque eu acabo interrompendo a fala de outra pessoa. Não é por maldade, eu juro, não é. Não é porque eu quero ser mal educada e falar em cima, não é. Quando eu vejo, já falei. Isso, infelizmente, é por conta do TDA. E eu peço desculpa pra todos vocês se algum dia eu interrompi vocês, é sem querer, tá? Eu juro, eu tô procurando mudar isso, estou fazendo uma autoanálise, um autodesenvolvimento, autoconhecimento sobre mim, e eu quero mudar isso, né? Mas, infelizmente, faz parte. Comete erros de fala, de leitura ou de escrita. Presença de hiperfoco. O que é o hiperfoco? É quando você tem algo que te dá tanta alegria, tanto prazer, que você se concentra naquilo assim, sabe? Que nada tira a tua atenção. É o hiperfoco. Eu tenho isso com estética. Eu gosto tanto da área que eu tenho hiperfoco para aquilo. Por exemplo, assim, ó, inglês eu não sou boa. Nossa, inglês já tentei e não sou boa. O que acontece? Eu não tenho hiperfoco para inglês, eu não consigo. Já fui até um certo nível, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu não tenho, sabe, aquele prazer, sabe? Enfim, é isso, hiperfoco. Quando você tem muito prazer em algo, você hiperfoca naquilo. Mexe e remexe na cadeira, balança o pé e rabisca. Eu já não tenho isso, eu já consigo ficar sentada lá, se for por
10 horas eu fico lá, paradinha. Porque eu já não tenho o hiperatividade. No meu caso, isso aqui não é pra mim. Faz várias coisas ao mesmo tempo. Eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que também. Fala sem parar, monopolizando o grupo. Nossa, eu quando crio intimidade com alguém, eu falo muito. Eu peço perdão pra todos aqueles que eu interrompi, mas eu tenho essa mania. É uma coisa ruim. E eu tô procurando mudar, né? Mas, infelizmente, é um mal do TDA e do TDAH. Ele fala sem parar e monopoliza o grupo. Baixa tolerância à frustração ou à rejeição. Também é um ponto, assim, que se confunde com borderline. Por isso que essa pessoa me disse que eu poderia ser borderline. Mas eu já fui diagnosticada, não sou borderline. Borderline, ele costuma, normalmente, quando ele sofre essa baixa tolerância à frustração ou rejeição, ele normalmente se corta e ele chega até ao suicídio, infelizmente. É uma pessoa que se frustra tanto, assim, sabe, emocionalmente, as emoções são tão fortes, porque o borderline, ele é diferente do TDAH. O TDAH, ele tem um transtorno de déficit de atenção. E por conta dessa déficit de atenção, ele acaba se frustrando e tendo uma tolerância baixa, sabe, a rejeição e tudo mais. E por conta disso, ele fica muito mal, sabe, muito triste, muito pra baixo, deprimido. Mas borderline não, borderline pode chegar até o suicídio. E ele se corta, ele se machuca, ele faz coisas, sabe, assim, que levam ao perigo, que levam à morte. Então, não tem muito assim, sabe, assim, se formos assim, falar da patologia, não tem um a ver com o outro, mas os sintomas podem ser parecidos. É por isso que se confunde um pouco com o borderline. Mas uma pessoa que é TDAH, ela não, nem necessariamente vai ser borderline, tá bom? Já fui diagnosticada, não sou borderline, eu sou TDAH. TDA, no caso. Impaciência, irritabilidade e oscilação de humor. Também é um outro sintoma que pode acabar sendo confundido com o borderline. Tendência a se envolver em situação de risco. Eu já não tenho esse aqui. E também pode acabar se confundindo com o borderline. Por que o TDAH tem isso? Porque ele tem, se você for ler o TDAH e o TDA, ele sofre falta de dopamina no cérebro. E para gerar dopamina tem que ser uma situação que gere prazer em você, entendeu? Então, o que pode causar prazer em você? Pode ser exercícios físicos, uma boa leitura de uma coisa que você gosta, que você tem interesse, pode ser filmes, pode ser sexo, pode ser, infelizmente, drogas, pode ser também velocidade, ou seja, muitas coisas podem causar prazer em uma pessoa, isso gera dopamina, e o TDAH ele precisa dessa dopamina que o cérebro dele não produz. Então ele precisa dessa dopamina, ele vai procurar recursos que deem dopamina para ele. Vamos lá. Tendências à compulsão, que é comida, compras e drogas. E tudo isso por quê? Para gerar dopamina. Eu já não tenho isso, graças a Deus não tenho. Baixa autoestima. Como ele, infelizmente, tem esse déficit de atenção, ele fica com uma insegurança. Eu também não tenho esse aqui, tá bom? Não necessariamente tem que ter todos os sintomas para uma pessoa ser, tá bom? Isso aqui são os 15 sintomas mais comuns em adultos, mas não necessariamente precisa ter todos. No caso aqui eu não tenho esse também. Já tenho autoestima. Prejuízo na vida afetiva, social, profissional e acadêmica. Esse eu tenho. Por quê? Na vida afetiva, infelizmente, eu não sei, quando eu gosto de alguém, eu procuro demonstrar aquela pessoa com intensidade, que eu realmente gosto daquela pessoa. Então, eu procuro demonstrar, sabe, pra aquela pessoa todos os dias, o quanto que aquela pessoa é especial pra mim. E por conta disso, sabe, de eu querer demonstrar, isso pode fazer com que a pessoa também se sinta, assim, meio sufocada. Por quê? Porque eu quero demonstrar esse excesso meu em querer demonstrar. E também a pessoa pode se chatear por eu, por exemplo, não lembrar de alguma data, sabe? Uma data importante, assim, e a pessoa ficar frustrada. Também tem isso, é por isso que sofre na vida afetiva. Social, porque infelizmente nós não falamos com todos, nós somos pessoas muito reservadas, ou então acabamos falando demais e extrapolando, e a pessoa pode nos achar chata, vamos assim dizer. Profissional, porque infelizmente nós pensamos muito e queremos tantas coisas e acaba que nos frustrando por não conseguirmos atingir nosso objetivo. E acadêmica, porque muitas vezes a pessoa começa a fazer mil e uma coisa ao mesmo tempo e não consegue concluir. Infelizmente é um mal TDAH, ele faz mil e uma coisa ao mesmo tempo e não consegue concluir, sabe? Então é isso. Esses são os sintomas mais comuns em adultos.
e que você tenha empatia pelas pessoas, tá bom? Mais uma vez, tenha empatia, não importa o transtorno que ela tenha. E se você reparar que alguém pode ter algum transtorno, por exemplo, de TDAH, ou, por exemplo, um transtorno de personalidade narcisista, ou borderline, ou qualquer outro transtorno, pode ser a pessoa estar deprimida, ou ter ansiedade, procure ajudar aquela pessoa, converse com ela, seja gentil, e fale pra ela, né, procurar um profissional, então leve a um profissional, e não acuse a pessoa, não faça ela se sentir mal, jamais fale, ai, você é preguiçoso, ai, você é procrastinador, ai, você é burro, ai, você não chega a lugar nenhum. A pessoa vai chegar assim, só que é no tempo dela, não adianta, não é no tempo da pessoa, não é porque uma pessoa atingiu tudo, aos 30 anos você tá, a idade do sucesso que a outra pessoa tem que ser obrigada a ser, entendeu? Não existe, cada um tem o seu tempo de atingir certas coisas na vida, cada um tem um tempo pra si, sabe? Ninguém é igual, não existe robô, somos pessoas diferentes e distintas. Então, cada um tem o seu tempo para atingir tal coisa. Então, não cobre aquilo, não fique, sabe, falando, ai, porque você nunca vai chegar a lugar nenhum, ai, porque você tem isso, porque você é aquilo, ai, porque... Não fique patologizando as pessoas também, porque não é legal. Apenas indique um profissional, procure ajuda. E se você se identifica com TDAH, procure ler mais sobre, procure autoconhecimento e que você vá, se remoldando com o tempo e que você venha conseguir superar, sabe, essas barreiras aqui que eu citei pra vocês. Então é isso, deixe seu like, compartilhe e obrigada mais uma vez e se inscreva no canal. Obrigada.